Olá a todos, começa agora mais um Direto ao Ponto e hoje nós falaremos sobre uma das doenças que tem preocupado bastante a população, a varíola do macaco. No momento da gravação desse podcast, são mais de 200 casos da doença registrados no Brasil, 3 deles no Rio Grande do Sul. A complicação também deixa infectados em mais de 50 países. A OMS afirmou que fará uma nova reunião para deliberar se a doença é ou não considerada uma ameaça de saúde global. Diferentemente da Covid-19, a varíola do macaco não é nova. O primeiro caso em humanos foi registrado ainda na década de 70. Na reunião da OMS também deve ser debatido um novo nome para a varíola do macaco. Aqui no Brasil, há especialistas da saúde, a exemplo da fonte contatada para este episódio, que preferem se referir à doença como monkeypox, na grafia em inglês. O Direto ao Ponto hoje conversa com o infectologista do Grupo Hospitalar Conceição, André Luiz Machado, que nos faz um levantamento sobre o que se sabe e o que ainda é mistério sobre a doença. Eu sou o Lucas Eliel. Fique conosco. Doutor, vamos começar pelo mais básico para quem ainda não sabe. O que é a varíola do macaco? Bom, na verdade, a gente precisa agora cuidar principalmente em relação à nomenclatura dessa condição, né? É uma doença infecto-contagiosa e que deve ser chamada como monkeypox, justamente para que não ocorra maus tratos aos macacos, que não são considerados animais vetores do vírus que provoca a monkeypox, né? Então, já há uma preocupação por parte dos órgãos de saúde, da Organização Mundial de Saúde, dos profissionais de saúde, para que a gente padronize a condição como sendo monkeypox, visto que é uma doença infecto-contagiosa de transmissão principalmente cutâneas. Há também a possibilidade de transmissão respiratória, mas essa possibilidade de transmissão ela ocorre numa situação de uma exposição prolongada a alguém infectado, né? E é uma doença que tem um período de incubação em torno de 5 a 7 dias, né? E depois o indivíduo infectado começa a apresentar sintomas sistêmicos como febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor articular, e o que chama a atenção é o surgimento de linfonodos, aumento dos gânglios cervicais. Tá? Consequente a esse quadro inicial, os indivíduos infectados por esse vírus, eles começam a manifestar lesões de pele. Inicialmente são pápulas que evoluem, que são lesões avermelhadas planas. Essas pápulas elas vão evoluir para máculas, que são lesões avermelhadas e com bordo elevado. Depois da mácula vem a pústula, que é uma lesão então com bolha e com conteúdo dentro dessa bolha amarelado. E depois da pústula são as vesículas, que são as lesões com conteúdo líquido, né? E depois elas acabam estourando e se formam as crostas. Então, são várias fases da doença de manifestação cutânea, e durante esse período da manifestação cutânea, o indivíduo infecta, né? Então, ela é uma doença de etiologia viral, cujo reservatório não é o macaco. Os macacos eles acabaram ganhando essa fama porque o vírus ele foi inicialmente identificado e isolado em macacos, tá? Mas os vetores principais são roedores e ainda não se tem a certeza de se é um roedor específico ou se é mais de um tipo. Tá? É uma doença que tem uma similaridade com a varíola humana em relação à manifestação clínica, tá? Só que, diferentemente da varíola humana, que é uma condição que está erradicada no mundo graças à vacina, a monkeypox ela cursa, além dessas manifestações clínicas cutâneas que são semelhantes, com essas adenomegalias, com esses linfonodos aumentados na região cervical.
Não menos importante a gente apontar é que as lesões que eu acabei de descrever, na grande maioria das vezes, elas acometem a face, né? Cerca de 90% dos indivíduos infectados, eles vão ter lesões na face, bem como lesões também nas extremidades, nas mãos e nos pés. O médico também aborda que o que se vê agora é essas lesões também sendo bastante observadas na região genital das pessoas. Muito provavelmente pelo contágio que ocorre devido ao contato muito próximo, principalmente em relações sexuais. Doutor, nós temos diversos países com casos registrados de monkeypox. Há hipóteses sobre o porquê das infecções estarem se alastrando mundialmente dessa forma? Então, ela é uma doença que a transmissão ela pode acontecer pela secreção respiratória, né, desde que seja um contato próximo e prolongado, mas principalmente pelo contato físico entre as pessoas, né? Então, a doença ela vem se alastrando justamente pelo comportamento que a população vem apresentando, vem demonstrando quanto a esses contatos, né? E é uma doença que vem apontando assim para um comportamento sexualmente transmissível. A gente tem visto casos de infecção em situações de pessoas que tiveram contato sexual, né? E não necessariamente com penetração, é o contato físico mesmo, e isso tem favorecido, então, a disseminação dessa doença no mundo. Para trazer informações sobre a varíola do macaco, o Ministério da Saúde criou uma sala de situação que pode ser acessada pelo site da pasta. Lá estão expostas, por exemplo, as definições de caso suspeito, provável e confirmado da doença. É considerado um caso suspeito uma pessoa de qualquer idade que teve contato físico com outros casos suspeitos ou confirmados, ou com pessoas procedentes de países com circulação do vírus da varíola do macaco e que apresente, por exemplo, início súbito de febre de 38,5 graus e erupção cutânea aguda inexplicável. Um caso provável é a pessoa que atende os requisitos mencionados anteriormente e, além disso, teve exposição direta e prolongada, incluindo contato sexual ou contato com materiais contaminados, como vestimenta e roupas de cama. E o caso confirmado é a pessoa que foi considerada contaminada após teste laboratorial. Existe um perfil mais propenso, doutor, das pessoas contraírem essa doença? Ainda é difícil a gente estabelecer assim um perfil, né, exato, mas se vê, né, os dados preliminares já desses milhares de casos aí reportados no mundo, que a população jovem, né, sexualmente ativa, sem parceiro ou parceira fixos, são indivíduos que vêm apresentando as manifestações clínicas e a confirmação dessa doença, reforçando que é uma doença que tem uma característica de transmissão sexual. E essa transmissão sexual não necessariamente por penetração, e sim pelo contato físico, pele a pele, né, que ocorre nas relações sexuais. Para quem está com monkeypox, como é feito o tratamento? Na verdade, o primeiro ponto que a gente precisa destacar é que aqueles indivíduos que apresentam manifestações clínicas sugestivas de monkeypox, eles devem procurar assistência médica, né? Eles devem procurar assistência para fazer uma avaliação. O diagnóstico ele é um diagnóstico específico, baseado na coleta da secreção das lesões que ainda têm a pústula ou a vesícula, né? Ou também na coleta da escarificação da lesão. Então, é importante que aqueles indivíduos que tiveram um quadro clínico sugestivo de monkeypox procurem assistência para que seja feito o devido diagnóstico. E, além disso, a primeira medida que se tem em relação à suspeita clínica é do isolamento desse paciente, dessa pessoa, para evitar que ele continue transmitindo o vírus para os outros, né? Então, o tratamento em si é um tratamento de suporte, controle de temperatura e principalmente o isolamento. Essa pessoa ela deve evitar o contato, e principalmente o contato próximo, físico, com outras pessoas, enquanto ainda ela tiver lesões de pele. Ela deixa de transmitir o vírus depois que todas as lesões elas secam, né? Depois que elas
que vira a crosta e que cai a crosta. Depois que caiu a crosta é que ela deixa de transmitir. Numa média, o tempo médio de doença e transmissibilidade são de 3 semanas. Então, é importante o reconhecimento dos sintomas, a consulta com um profissional de saúde, o isolamento dessa pessoa e o tratamento basicamente é de suporte, controle de temperatura, controle da dor, né? Não existe ainda estabelecido como forma rotineira, isso é importante ressaltar, um tratamento específico. A gente tem antivirais que se tem experiência em relação ao uso na varíola humana e que podem ser usados em situações pontuais da monkeypox. Mas, de uma forma geral, o tratamento ainda é de suporte e principalmente de isolamento dos casos suspeitos e confirmados para quebrar a cadeia de transmissão dessa doença. Com a pandemia de Covid-19, doutor, a população já escutou várias vezes sobre quais devem ser os cuidados para se proteger da doença. E quanto à monkeypox, como a população pode se prevenir da complicação? A questão o principal parte daquele indivíduo que tem manifestações clínicas sugestivas, né, que ele deve evitar o contato, o convívio com outras pessoas, até que seja avaliado a condição de síndrome clínica, ele deve evitar o contato. Basicamente é isso, porque a gente não tem como interferir ou orientar que as pessoas não convivam, né? A gente sabe que é uma doença cuja transmissão ela não se dá facilmente pela secreção respiratória, exceto nas situações onde há um contato muito próximo e prolongado, tá? Mas o principal que a gente tem percebido nesses casos até agora identificados é que o comportamento sexual é uma coisa que a gente tem que ter um certo cuidado. Então, as pessoas elas devem buscar um sexo seguro, né? Preferencialmente com parceiros fixos, né? E que não tenham manifestações clínicas, que não tenham sintomas. Os casos iniciais de monkeypox no mundo eles foram diagnosticados e tinham como vínculo a pacientes que frequentaram saunas, né? Locais onde tiveram contato sexual ou contato pele a pele com várias pessoas. Então, esse seria uma recomendação que a gente deve passar para a população, é que, dentro do possível, essas pessoas tenham um contato sexual de forma monogâmica, ou com um parceiro ou uma parceira fixa, com o objetivo de a gente tentar evitar novos casos na população. A vacina da varíola humana, doutor, ela é eficaz contra a monkeypox? Ainda contra a monkeypox, a gente não pode ser assertivo em afirmar que a vacina da varíola humana ela funciona. Acredita-se que sim e que a proteção seja de até 80%. Também acredita-se que aquela população com mais de 50 anos que já foi vacinada para a varíola humana, ela possa estar protegida, mas ocorre que, como essa população já imunizada, com mais de 50 anos, não teve mais contato com o vírus, não se sabe se um possível contato com a monkeypox pode gerar uma imunidade de memória e, consequentemente, proteger essa população vacinada. Então, a gente não pode considerar que aqueles indivíduos que foram vacinados para a varíola humana e que têm mais de 50 anos estejam plenamente protegidos contra a monkeypox. Existe uma vacina, a vacina é para a varíola humana, mas ela está sendo liberada e em situações pontuais, principalmente de profilaxia pós-exposição ou em situações bem pontuais de surto, porque é uma vacina que ela tem algumas contraindicações, principalmente ela deve ser evitada na população imunossupressa. A monkeypox pode ser fatal, doutor? Ela pode, sim, evoluir com formas graves de doença, mas principalmente na população pediátrica, crianças e naqueles indivíduos com imunossupressão severa, pacientes que vivem com vírus do HIV e que têm uma contagem de defesa de linfócitos TCD4 baixa, pacientes em quimioterapia, pacientes em uso de imunossupressores de forma crônica, são indivíduos que, se eventualmente tiverem contato com esse vírus, podem vir a apresentar formas graves da doença. Doutor, agora que a monkeypox está sendo mais discutida, há algo novo que a gente sabe sobre a doença? E tem alguma coisa que é mistério ainda para os cientistas?
O que se tem em relação ao conhecimento da doença é essa possível infecção por contato próximo, que até então isso não havia sido estabelecido na literatura científica, né? Parece que é uma doença, então, de transmissão sexual também, e o sexual aí não por penetração, e sim por contato íntimo e próximo. É uma doença que tem um curso benigno na sua maioria dos casos, e ainda a gente precisa de respostas quanto à eficácia das estratégias terapêuticas, bem como de prevenção, que são as vacinas. Então, a gente ainda está aguardando, né, o comportamento da doença e os dados que a literatura, que a ciência estão elaborando quanto a formas de prevenção, e aí eu falaria de vacina, bem como de tratamento antivirais para aqueles indivíduos infectados. Doutor, a infecção por monkeypox acontece dessa forma que o senhor mencionou. Existe algum risco dela se alastrar grandemente pela população e virar uma preocupação similar à Covid-19 que a gente tem hoje? Ou devem ser menos casos ainda? Não, esse risco de uma transmissão em massa, como a gente viu com a Covid-19, isso é improvável. É uma doença cuja transmissão respiratória não é tão comum, e o que a gente precisa ficar alerta é principalmente quanto ao comportamento da população, principalmente aquela população que tem proximidade com relações sexuais assim, com múltiplos parceiros. Mas não vejo a monkeypox como uma doença que vai evoluir para uma pandemia, né? Justamente pela característica de transmissão dela, pela fisiopatogenia dessa doença. Ela é uma doença que ela vai acabar tendo casos de infecção, mas que a partir do momento que a gente começa a identificar os possíveis focos, as possíveis formas mais significativas de transmissão, os fatores de risco, a gente vai conseguir controlar isso de uma forma mais fácil. Se tu gostou desse episódio, não se esquece de conferir outros podcasts produzidos pela equipe do Correio do Povo, no site do jornal ou no seu aplicativo de streaming favorito. Em episódios recentes, nós trouxemos informações sobre a Covid-19 e o herpes zoster. Esse Direto ao Ponto teve produção e apresentação de Lucas Eliel, coordenação de Brenda Fernandes, Luiz Felipe Melo e Márcio Gomes, edição de Aleph Alencar e assistência de Marina Neck. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Até mais!